Amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Maria e José saíram da sua terra natal, a aldeia de Nazaré. José pertencia à tribo de Davi. Por isso, foi até Belém fazer o censo. E lá, Jesus nasceu, o nosso menino Jesus. Jesus nasceu e não pôde voltar para casa. Não pôde voltar para a sua casinha aconchegante da aldeia de Nazaré. Precisou retirar-se com os seus pais para o Egito. Toda a vizinhança da estrebaria deu apoio para a família de Jesus partir para o Egito em fuga, porque o rei Herodes queria matá-lo. Por isso ele foi para outro local, não pôde voltar para casa. Lá, aproximadamente pelos seus 4 anos de idade, Jesus pôde voltar para casa, para a sua casinha de Nazaré, com a sua família judia. Jesus nasceu num lar de uma família judia e assim viveu como um judeu, se submeteu às predições da Torá. Quando criança, pequenininho, na aldeia de Nazaré, ele ia com as outras crianças para a sinagoga, aprender com os sacerdotes judeus tudo o que ele já sabia, humildemente. Com as outras crianças, ele se misturava com elas e ia ouvir os judeus na sinagoga. Foi aí, nessa região de Nazaré, da Galileia, onde Jesus deixou registrado, exemplificado, plasmado os seus mais importantes ensinos. Jesus amava a sua Galileia, com o seu lago azulado, piscoso. O lago de Genezaré era coalhado de barcos, coloridos pelas suas velas. Era um lago rodeado de cidades, entre elas Cafarnaum, uma cidade pesqueira, onde os pescadores saíam na aurora do dia para a faina da pesca e retornavam ao cair da tarde. Jesus, juntamente com os discípulos pescadores, participou dessas pescas inesquecíveis. Eram 11 discípulos galileus. Só um era da Judeia, Judas Iscariote. Enquanto a Galileia era povoada por espíritos que amavam o Mestre Jesus. A Judeia, na sua maioria, era fria e orgulhosa. Jesus peregrinou por toda a Galileia e por outras regiões da Palestina também.
até que num período das suas peregrinações, ele chegou à colina de Efraim. Essa colina, ao tempo de Jesus, ela era mais arborizada, mais verde. Realmente uma colina, uma montanha bucólica. Efraim era uma pequena aldeia, um amontoado de casas singelas, todas com jardins, com flores silvestres, muitas roseiras. A visão montanhosa era um convite à meditação. E ali Jesus chegou com os discípulos. Era a última primavera que Jesus passaria com os discípulos. Já se aproximava o episódio do Calvário. E aí, nesse período, Jesus já se reservava mais. Ficava mais tempo recolhido em silêncio, fazendo as suas preces. Quando ele voltava do silêncio da prece, voltava ainda mais iluminado. Nesse ambiente de exuberante beleza, o Mestre falou da necessidade da comunhão com Deus. Falou da necessidade da oração. E os discípulos ficaram todos concentrados, ouvindo as palavras do Mestre. Mas entre eles, um em especial, o mais jovem de todos eles, João, que nos dizeres de Amélia Rodrigues, era o discípulo que mais amava Jesus. Ouvimos na história do cristianismo que João era o discípulo amado. Jesus não tinha preferências, ele nos ama a todos igual. Mas a diferença, nos dizeres de Amélia Rodrigues na obra Trigo de Deus, é que João amava Jesus profundamente. Todos os outros discípulos amavam o Mestre, mas João amava mais ainda. E ali, aconchegado com Jesus, enternecido com as suas palavras, João perguntou ao seu Mestre: Jesus, Mestre, com essas suas palavras, eu estou entendendo que nós devemos orar todos os dias, que nós devemos sempre fazer preces. E um deles fez a célebre pergunta: Mestre, ensina-nos a orar. Todos aguardavam carinhosamente que Jesus os ensinasse a orar como ele orava ao Pai. No momento inesquecível para a humanidade, uma invocação, uma súplica de 7 versos. Os 7 versos mais simples e harmoniosos que os ouvidos humanos já ouviram. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. É a oração dominical, que em latim significa Dominicus, que quer dizer dia do Senhor. Jesus e os discípulos afastaram-se, foram embora. João, o discípulo jovem, o jovem João permaneceu na colina, completamente envolvido com aquela montanha bucólica lá de cima. João, que seria o evangelista, avistava ao longe o lago de Genezaré, completamente envolvido com a natureza. João deitou na relva macia da colina de Efraim, repousou a sua jovem cabeça, completamente enternecido com a prece de Jesus. Olhando a linda noite, era uma noite de céu azul marinho, salpicada de diamantes estelares. E ali João ficou completamente envolvido com a natureza, porque nesse período da sua evolução espiritual, João já amava profundamente a natureza de Deus. E deitado sob a noite, ele pensava em Jesus, como o amava. O seu amor por Jesus não cabia no seu peito, e João chorava. Lágrimas quentes e vagarosas desciam pela sua face. E ele ficou ali, meditando em cada frase proferida pelo seu mestre amado. E cada frase João refletiu e colocou no seu coração para sempre. A oração singela e profunda ficaria como diretriz para o intercâmbio com Deus. Não mais o palavrório insensato dos fariseus, nem a frieza, o silêncio frio dos orgulhosos. Era alma e coração, num solilóquio com o amantíssimo. E assim João ficou ali sob o lençol de Deus, sob as bênçãos da natureza em festa, adormeceu. Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, capítulo 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. Está em João, capítulo 14, versículo 15. E Jesus cumpriu sua promessa. Em 18 de abril de 1857, Jesus instalou na terra as bases do Consolador prometido. Lá no século XIX, na França. E ele continuou iluminando a terra com os ensinos restaurados e renovados, trazendo as suas bênçãos para nós. A doutrina espírita possui fundamentação científico-filosófica com consequências religiosas. Nos atentemos para esta expressão, consequências religiosas. Em todos os projetos que fazemos, existe uma consequência. Então, toda a fundamentação científico-filosófica da doutrina espírita só tem um objetivo: nos tornar pessoas melhores, nos levar ao encontro com a religiosidade. Só que a doutrina espírita propõe ao homem uma religiosidade lúcida, uma religiosidade fundamentada na ciência e na filosofia. A doutrina espírita é a doutrina que consola sem iludir. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Paulo apóstolo deixa um lindo texto para nós, que nos dizeres de Haroldo Dutra, ele diz que aí nesse texto, Paulo de Tarso resume as cartas. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. É a proposta da doutrina espírita, que nós desenvolvamos a unidade divina, nos tornemos pessoas lúcidas, unindo o conhecimento ao sentimento. Porque quem apenas conhece e não ama, não é lúcido, é iludido. Quem conhece e ama, aí sim, se torna uma pessoa lúcida. Jesus tinha um projeto para o Brasil, a continuidade da grande obra Rede Viva, a doutrina espírita. Começou lá na França, mas Jesus, logo após, na primeira metade do século XX, Jesus instala no Brasil berços de luz. O primeiro em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. Em 1932, com a publicação do Parnaso de Além Túmulo, através da mediunidade de Chico Xavier,
sob a coordenação do benfeitor Emmanuel. Outro berço de luz. Jesus instala na Bahia, em Salvador. Em 1964, messe de amor, através da psicografia do médium Divaldo Franco, coordenação da benfeitora Joana de Ângeles. O Brasil é a maior nação espírita do mundo. E a contribuição do Brasil, através de médiuns reencarnados na pátria brasileira, é imensa. Estamos aqui mostrando esses 2 médiuns. Aqui não está tudo o que é mais importante. Está o que é maior em número de obras, mas muitas outras obras importantes. O trabalho de Ivone Pereira e de outros irmãos é uma grande contribuição para a instalação do Consolador. Benfeitor Emmanuel, benfeitora Joana de Ângeles, 2 espíritos completamente envolvidos com Jesus. Emmanuel, tutelado de Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, tutelada de Francisco de Assis, João Evangelista. E eles não são o nome deles, são pseudônimos. Esses espíritos vieram com uma tarefa tão grande que eles não se personificaram em nenhuma encarnação deles, porque a sua tarefa era grandiosa. E o benfeitor Emmanuel coordena a grande obra mediúnica de Chico Xavier, com uma grande equipe entre André Luiz, Humberto de Campos e outros. E a benfeitora Joana de Ângeles coordena outra equipe. Amélia Rodrigues, um espírito que traz para nós revelações inéditas do cristianismo, que não estão escritas em nenhuma história do cristianismo da terra. Confessamos, nós somos encantados com a obra de Emmanuel. Nunca lemos nada igual acerca de interpretação das letras evangélicas, com a profundidade da obra de Emmanuel. Mas por quê? Que isso? É a doutrina espírita cumprindo seu papel de consolador prometido. É a doutrina espírita cumprindo seu papel de restaurar e complementar o Evangelho do Cristo. Emmanuel foi às esferas crísticas aprender Evangelho com Paulo de Tarso, com João Evangelista, com Simão Pedro. E podemos imaginar a visão de Evangelho que João, Paulo e Pedro têm hoje. Será que Emmanuel trouxe essa visão e ditou para o Chico Xavier? Não. Emmanuel aprendeu o Evangelho nas esferas crísticas e trouxe os ensinos, o conhecimento e os revestiu de planeta Terra. E Chico Xavier vestiu de palavras. Então, essa grandiosidade que é a obra do benfeitor Emmanuel está de acordo com a nossa pequenez. Esse não é o Evangelho de Jesus na sua plenitude.
É o Evangelho de Jesus, adequado a nós. Como dissemos, é um Evangelho revestido de planeta Terra. Aí esse Espírito vem para a crosta e passa quase a vida de Chico Xavier inteira, coordenando o trabalho deste conteúdo espírita precioso. Uma observação: estamos falando da importância da obra do benfeitor Emmanuel, irmãos, mas nós não podemos começar pelas complementares. Precisamos estudar as obras básicas, primeiramente, fundamentalmente. Tem um cartaz aqui na entrada do nosso salão, muito feliz, com as 5 obras básicas, dizendo assim: comece do começo. Se você chegou nas lides espíritas, você é novo, não estudou doutrina espírita, não comece por Emmanuel, comece por Kardec. Porque o conteúdo das obras de Emmanuel é doutrina espírita. É uma interpretação dos ensinos de Jesus iluminados pela doutrina espírita. É redivivo. Esse Jesus que Emmanuel apresenta para nós não é o Jesus do dogmatismo, é Jesus à luz da doutrina espírita. Mas a obra de Emmanuel encanta. Não somos só nós que somos encantados com Emmanuel. Quando Chico Xavier morava em Uberaba, o padre queria deixar a igreja. O padre, amigo de Chico, da época era o pároco da igreja de Uberaba. Ele se tornou amigo de Chico e leu a obra de Emmanuel e ficou encantado. Aí ele veio conversar com Chico e disse: eu vou deixar a igreja católica, eu quero me tornar espírita, porque eu estou completamente convencido, impressionado com a profundidade dessas obras desse benfeitor. Aí Emmanuel se manifesta pelo Chico e disse: não, meu irmão, fique lá na sua igreja, lá também é a casa de Jesus, e você é um líder, você é muito útil lá. Aí o que ele fazia? Ele lia os textos de Emmanuel na missa, na cidade de Uberaba. Sabe quem era esse padre? O arcebispo que mandou queimar em praça pública, em Barcelona, as obras espíritas, em 1861, que ficou conhecido como o Alto de Fé de Barcelona, e ele reencarnou em Uberaba. E a querida Amélia Rodrigues traz revelações através da mediunidade de Divaldo Franco sobre a vida de Jesus, inéditas, que não está escrito em nenhum livro da história do cristianismo. Por quê? Cumprindo o seu papel de doutrina espírita, de complementadora dos ensinos do Cristo. E Amélia Rodrigues era íntima dessa história. Ela sabia o que dizia na obra. Fala dos detalhes da intimidade de Jesus, porque Amélia Rodrigues, esse espírito, que foi uma escritora que viveu na Bahia, viveu com Jesus, na personalidade de Maria Marcos, a mãe do evangelista Marcos. Então, ela era uma discípula do Cristo. Ela acolhia Jesus na casa dela, todos os discípulos. Ela conviveu
intimamente com Jesus. Ela era proprietária de uma casa riquíssima no Horto das Oliveiras. Maria Marcos. Por isso, nós lemos na sua obra detalhes da vida de Jesus. E por isso que ela afirma na obra O Trigo de Deus, que João era o discípulo que mais amava Jesus. Ela sabia o que estava dizendo. O Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. O apóstolo de Lyon sabia essa resposta. Allan Kardec sabia essa resposta, porque ele tinha intimidade com Jesus, conviveu com o Mestre, e ele reencarnou com a tarefa de materializar o alicerce do Consolador prometido na terra. Não poderia ser qualquer um, irmãos, e sim um apóstolo do Cristo. Allan Kardec conviveu com Jesus na personalidade do centurião Quirilius Cornélios. Tudo organizado. Olha só, um patrício romano. Ele nasceu em Roma. Fazia parte da gens Cornélia, nome de família, a gens mais antiga da linhagem das famílias do Império Romano. Esse centurião, ele não queria ser centurião, ele queria ser filósofo. Mas ele era o primogênito da família Cornélios. E o primogênito tinha que abraçar as armas, e assim o fizeram com ele. E ele foi justamente viver em Jerusalém, e foi destacado para a cidade de Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, ele chefiava 100 soldados, uma centúria. Era um homem bom. E ele começou a fazer amizade com os judeus convertidos ao cristianismo, com os cristãos, começou a fazer amizade com os essênios e começou a ouvir falar de Jesus. E um amigo dele, chamado Davi, um dia, ele estava de folga, o centurião, e disse: Cornélios, é a hora. Se você quiser conhecer o Mestre, o Rabi da Galileia, é hoje. E ele se disfarçou de plebeu e foi ouvir Jesus. Jesus, nesse dia, ele ia pregar justamente nas montanhas, por perto ali das cidades do lago. E ele ouviu Jesus. Não precisou ouvir. Quando ele chegou, foi se aproximando, e ele viu o Mestre surgir no topo do monte, com a sua serenidade, com o seu magnetismo. Ele ficou estático, completamente envolvido com Jesus. E quando ele começou a ouvir suas palavras, ele se emocionou às lágrimas. Ficou tão emocionado que quando ele deu por ele, só estava ele e o amigo Davi. Todo mundo já tinha ido embora. E o Davi acorda Cornélios. E ele foi embora para Cafarnaum.
e nunca mais esqueceu Jesus. E voltou, e voltou, e se envolveu com Cristo e se tornou cristão. Ele acompanhou o Calvário do Cristo em Jerusalém. Então, é uma história linda. E chegou em Jerusalém, entregou o carro, entregou o lugar, entregou a armadura, entregou tudo para o chefe da armada militar da região da Palestina e foi embora para Roma. E chegou na casa da sua família, entregou o seu nome de família para os seus pais e saiu no mundo pregando o Evangelho do Cristo. Esse é o Allan Kardec, irmãos, um discípulo, um apóstolo de Jesus. Será que não dá para nós imaginarmos que essa doutrina espírita está impregnada de Jesus? O Espírito Divino o animava. Jesus não é Deus, mas o Filho perfeito de Deus que conhecemos, o nosso modelo de perfeição, a nossa referência de Deus. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, presidida pelo Espírito puro, que esteve reencarnado na Terra, sob o nome de Jesus. E isto está registrado na Gênese, irmãos. A difusão por toda a terra do Evangelho restaurado, na sua pureza primitiva, será verdadeiramente reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação. Será o reinado da felicidade. Diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Capítulo 17, predições do Evangelho. O governador planetário é o Espírito que coordenou a equipe que implantou a doutrina espírita na Terra. Aí nós podemos perguntar assim, mas é Jesus? Jesus viveu uma personalidade na Terra há 2000 anos. Uma personalidade. Mas quem é esse judeu que viveu na Terra há 2000 anos atrás? O governador do nosso planeta, que naquela época se personificou na Terra e recebeu o nome de Jesus, o judeu nazareno, que veio para a Terra exemplificar o amor, revestir de terra os ensinos de Deus, porque o Evangelho de Jesus não é de Jesus, é de Deus. É um código divino, os ensinos do Cristo, e os apóstolos vestiram-nos de palavras. Quem é o comandante dos espíritos que trouxeram a doutrina espírita para a Terra? O governador planetário. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, não está personificada, porque Jesus aqui não é a personalidade, aqui Jesus é uma individualidade. A primeira revelação está personificada em Moisés,
A segunda revelação está personificada no judeu nazareno, Jesus, que é o governador planetário. A terceira revelação não está personificada, porque ela é completamente presidida por uma individualidade, um espírito puro que faz parte de uma equipe diretora que coordena o sistema solar. Esse é o comandante, irmãos, da doutrina espírita. Mas nós precisamos da referência, precisamos do Mestre, que esteve na Terra conosco, exemplificando o amor. Nós ainda somos muito pequenos para não possuir essa referência do judeu nazareno, que como espíritas sabemos que é o governador do nosso planeta Terra. E os apóstolos vestiram-nos de palavras os ensinos de Jesus, e nós o deturpamos. Está escrito no sermão profético, em Mateus, capítulo 24, versículo 29. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quem é esse sol que Jesus disse que ia escurecer? O sol dos seus ensinos. Quem é a lua que não deu mais luz, que eclipsou o sol? Nós, nas nossas reencarnações passadas, como sacerdotes, como os líderes da igreja, eclipsamos o Evangelho de Jesus, nos tornamos luas, que não refletimos mais a pureza do Evangelho do Cristo, preferimos colocá-lo, enquadrá-lo nos nossos próprios interesses. E fomos de concílio em concílio, eclipsando o sol. O Evangelho do Cristo foi escurecendo e nós demos o golpe intenso, cruel no Evangelho de Jesus, no Concílio de Nicéia, em 325 anos depois de Jesus. No movimento espírita, estão reencarnados os sacerdotes que eclipsaram o Evangelho do Cristo, fazendo a sua redenção. E as estrelas que caíram do céu, que estrelas são essas? E as potências dos céus serão abaladas? As estrelas que caíram do céu são os espíritos que vieram trazer a doutrina espírita para nós. Está aqui registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Essas são as estrelas que cairão do céu. Mas tem mais, irmãos. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, a aurora esplêndida de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens. As virtudes dos céus já se abalam e as estrelas caem de sua abóbada, mas transformadas em espíritos puros que vêm
como anuncia a Escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Que advento é esse? O Espiritismo. Que Filho do Homem é esse? Jesus. Quem trouxe essa mensagem foi o bispo de Argel, em Bordeaux, em 1863. Jesus, nosso guia e modelo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Vamos explicar, vamos trazer aqui a reflexão desse eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há quem diga assim, mas que Jesus vaidoso. Não é bem assim. Moisés pastoreava um rebanho de ovelhas no monte Horebe. Ouviu a voz de um anjo do Senhor: Moisés, eis-me aqui. Moisés perguntou: qual o seu nome? Eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vocês. Isso é um termo judaico, que quando Jesus dizia eu sou, todos os judeus entendiam, porque o eu sou para o judaísmo quer dizer, eu sou o representante de Deus. Eu sou quem Deus enviou. É isso que representa. Quem quiser procurar, está no Êxodo, capítulo 3, que é cheio de simbologia, nós sabemos, de figura, de linguagem, mas essa é a essência do eu sou. Eu sou a luz do mundo. Deus me enviou como representante seu para iluminar o mundo. Não que Jesus já... Eu sou, num sentido, como às vezes, numa interpretação apressada, que Jesus vaidoso. Eu sou representa o enviado de Jesus, de Deus. Deus me enviou para iluminar o mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o enviado de Deus para lhes mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o enviado de Deus que venho alimentar vocês de amor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o enviado de Deus que veio para conduzir vocês, grande rebanho de ovelhas. E por que bom pastor? Isso é judaísmo, irmãos. É judaísmo. Foi Davi que falou do bom pastor. E Isaías anunciou o Messias, o profeta Isaías. Jesus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Simão Pedro estava muito triste, porque a igreja de Jerusalém, a igreja do caminho, a casa do caminho de Jerusalém, tinha passado por uma crise terrível, e Pedro estava triste. Foram pressionados pelos judeus do templo, e Tiago menor cedeu à pressão dos sacerdotes do templo. E Pedro, triste, arrumando as suas coisinhas, pensando, eu vou embora daqui, eu vou morar, vou na igreja de Jope. Na estrada de Jope tinha uma casa do caminho nascendo, e Pedro estava se arrumando para ir embora, porque estava complicada a vida dele na casa do caminho de Jerusalém, e ele queria ir embora. Ele entra no seu quarto, começa a orar
e ele ouve passos, e o quarto se ilumina. Era o mestre. Pedro, você vai embora, Pedro? Não vá. Pedro, atende os filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. E Jesus não estava só com Simão Pedro, ele está com todos nós. Quando nos envolver um sentimento de desistir de nós, de desistir da nossa família, busquemos o nosso celeste guia. Ele vai nos alimentar de bom ânimo e nos mostrar que a nossa família é a melhor família para as nossas necessidades de evolução espiritual. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Um servidor de Deus. É o sol espiritual dos nossos destinos. Quem disse isso aqui, que ele é o sol espiritual dos nossos destinos, foi o grande espírito Cláudio, que abre o livro Ave Cristo. E está no primeiro capítulo, quando o espírito Cláudio está organizando a equipe de trabalhadores do Cristo para descer à terra. Estamos todos nós a caminho de Deus, mas nós temos um condutor, Jesus. O reino de Deus está dentro de nós, mas quem está encarregado de fazer com que esse reino de Deus floresça e nós nos encontremos com Deus é Jesus. Primeiro estaremos com Jesus, como Paulo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E Paulo, às portas de Damasco, quando ele cai de joelhos e ele vê o Mestre, um grande sentimento de veneração se apodera dele, o magnetismo da pureza desse Espírito, que nós conhecemos pelo nome de Jesus. Emmanuel nos fala que o seu Evangelho é a ciência divina da ligação com o Pai. E nós, há 2 anos atrás, lá no Congresso Espírita, ouvimos tudo o que nós queríamos ouvir naquele congresso, da boca de Divaldo Franco. Ele estava fazendo uma palestra, uma das palestras, né? E aí, no percurso da palestra, de repente, ele disse assim: um dia me perguntaram se eu amava a Deus. Eu disse que não. Eu amo Jesus. Porque Deus é abstrato e Jesus, na minha pequenez, é a minha referência de Deus. Ficamos assim muito emocionados com as palavras de Divaldo Franco, porque Jesus é a maior referência de Deus que nós conhecemos. Quem sabe encontraremos com Ele na areia úmida do lago de Genezaré. Por que isso? Que lago é esse? Toda a história de Jesus está plasmada, são quadros vivos no mundo espiritual. E Ele plasmou o lago no mundo espiritual. E existem espíritos que se encontraram com Ele no lago. Sabe, o Emmanuel já se encontrou com Jesus no lago. Logo depois, quando ele se tornou cristão, martirizado no Coliseu de Roma, com 23 cristãos, entre eles
Policarpo de Esmirna, o grande pregador do Evangelho do Cristo, foi martirizado junto com Emmanuel, na personalidade do escravo Nestório, quando ele foi cravejado de lanças envenenadas e desencarnou. Ele não viu mais nada. Quando ele viu, ele estava de joelho numa areia molhada de um lago imenso, que ele olhou. Ele estava ajoelhado na frente de Jesus. Só que Jesus não disse nada, sumiu. Quem veio buscá-lo foi a sua querida Lívia. Nós podemos nos encontrar, mas o que falta para nós nos encontrarmos com Jesus? Amar. Não tem nenhum segredo. É só amar. Não precisamos mais ser comidos pelas feras. Não precisamos mais para os martírios dos cristãos. Só amar o nosso semelhante. Essa é a porta que nós vamos abrir para Jesus. Jesus ouvimos passos. Ouvimos passos. São os passos muito diferentes. São passos que nós nunca ouvimos iguais. Em todos os momentos de todas as nossas vidas. Além de ouvirmos esses passos, nós o sentimos. Abrimos a porta do nosso coração e ele entrou. Como esperava por isso. Agora nos sentimos invadidos por ele. É uma felicidade que não se descreve, só sentindo. Agora ele habita em nós. E a chave que abriu a porta do nosso coração para que ele entrasse, chama-se amor. Escutamos ressoar a sua voz no nosso coração. A paz esteja nesta casa. Agora ele habita o nosso íntimo, está na nossa intimidade. Nós não apenas só ouvimos e sentimos, agora nós o vemos. É Jesus. E um sentimento enorme de amar nos move a sair da nossa casa e em busca do nosso irmão que ainda sofre do frio da sua ausência. Uma vontade enorme envolve a nossa alma, uma profunda vontade de abraçar esse irmão, colocá-lo de encontro ao nosso peito e dizer para ele: irmão querido, abra a sua porta, Jesus quer entrar. O Divino Mestre quer te fazer feliz, meu irmão. Não podemos falar de Jesus sem falar de Francisco.
o seu amor pelo Mestre Jesus não lhe cabia no peito, desde a montanha de Efraim. Transbordava, e Francisco oferecia ao semelhante, que ele chamava de meus irmãozinhos. Esses irmãozinhos não eram só as pessoas, era toda a natureza à sua volta. Viveu e vive o verbo amar, que aprendeu com Jesus, e deixa como exemplo a grande comunidade franciscana. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo o amor. Doce é pensar que não estou sozinha, que eu sou uma parte da imensa vida, que generosa reluz em torno de mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos destes, as estrelas claras, o nosso irmão Sol, a nossa irmã Lua, a nossa Mãe Terra, com seus frutos, campos, flores, fogo, vento, ar, água pura, que vitaliza as tuas criaturas, imenso dom do seu amor sem fim. Uma homenagem dos franciscanos ao amado Jesus.